Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. É um texto muito conhecido. Lucas 22, 54 a 62. Lucas 22, 54 a 62. É um texto muito conhecido, é a negação de Pedro. Vamos fazer uma abordagem acerca desse texto. Diz assim: amém, irmãos? Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntaram-se a sentarem, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também ele é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? O bondoso Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Um texto bastante conhecido. Interessante observarmos o verso 54. O verso 55, quando é dito assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Dentre os discípulos de Jesus Cristo, Pedro, ele sempre foi o mais intenso. Dele vem as mais fervorosas declarações de fé. Se lembrarmos muito bem, lá em Mateus capítulo 16, Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em João capítulo 6, verso 68, Pedro vai declarar assim: olha, Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Testemunhos reais do que ele sentia e conhecia de Jesus Cristo. Um discípulo que podemos considerar como acima da média. Mas também são dele as atitudes mais contrárias de um discípulo do Senhor. Pedro é aquele que Cristo teve que repreender, como se ele estivesse sendo usado como instrumento do inimigo. Arreda-te de mim, Satanás. Pedro é aquele que, no momento em que estava tendo atenção em relação à prisão de Jesus Cristo, ele tira uma espada e corta a orelha do servo do sacerdote, o filho do sacerdote de Malco. A intenção de Pedro não era cortar a orelha, a intenção de Pedro era cortar o pescoço do camarada, arrancar a cabeça fora. Mas certamente na hora ele tirou a cabeça e foi a orelha. Então era aquele discípulo que, mediante a tais declarações, nós observamos que ele, ao mesmo tempo que era um
você certamente estava com ele porque você é Galileu. Aí ele fala: não, moço, eu não sou, eu não sei nem o que é isso. Mateus, no seu evangelho, ele vai dizer que Pedro, lá no capítulo 58, capítulo 26, verso 58, ele vai dizer assim, que Pedro estava ali para ver que fim ia dar, o que é que ia acontecer, como tudo aquilo ia terminar. E é consternador para nós, também constrangedor, ver Pedro nesse estado da negação. Porém, podemos identificar que quanto mais olhamos para Pedro, mais nos vemos. Quanto mais olhamos para Pedro, mais nos vemos. Ele assenta-se, diz o texto bíblico, junto ao fogo. Ali pode parecer até aconchegante, certamente a noite estava fria, e ele se junta com aquele povo ali para sentar-se junto ao fogo. É o que diz o verso: acenderam fogo no pátio e Pedro juntou-se a eles. Pedro estava bem perto do fogo, mais longe da cruz. Na hora que Cristo estava sendo crucificado, Pedro não estava. Estava Maria, mãe de Jesus, estava a outra Maria e estava João. Mas Pedro não estava ali. Quanto mais perto do fogo, mais longe da cruz. O que é que leva-nos ao caminho da negação? Diante desse quadro de Pedro, nós podemos identificar em nós o que é que nos leva ao caminho da negação. Porque muitas vezes entramos nesse mesmo caminho de medo de Pedro, a ponto de negar o Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo alertado por Jesus Cristo, Jesus Cristo havia alertado Pedro: olha, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E o que é que leva-nos ao caminho da negação? O que é que leva a mim e você muitas vezes ao caminho da negação? O primeiro ponto que a gente pode observar aí no texto bíblico, embora alguns até contestam, mas Lucas faz questão de enfatizar, como também Mateus. Aí o verso 54 diz que quando levaram Jesus Cristo Pedro e colocaram ele na casa do sumo sacerdote, levaram Jesus Cristo preso e colocaram ele na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe. A primeira identificação que temos e que o texto bíblico vai nos dizer é que o princípio da negação está quando nos afastamos de Jesus Cristo e estamos o seguindo de longe. Essa é a primeira coisa que vai acontecer na vida daqueles que são discípulos de Jesus Cristo, que entram pelo caminho da negação. Começa a seguir de longe, isto é, não quer muita aproximação com os demais irmãos da igreja, não quer muita aproximação com a igreja, não quer muita aproximação com o pastor, não quer muita aproximação com os irmãos que são conselheiros da igreja, não quer muita aproximação com os líderes dos pequenos grupos. Evita estar presente em eventos que realmente seriam importantes para a espiritualidade. A primeira coisa é que começa a seguir de longe. Não, pastor, eu estou aqui assistindo meus cultos pela internet, tem transmissão. Quando eu não posso assistir o culto da igreja, eu estou assistindo aqui o culto de uma ou outra igreja. Esse seguir de longe já é uma identificação de que
está entrando no caminho da negação. Quando você começa a seguir Jesus Cristo de longe, já é o início do que vai resultar lá no final. Pedro estava seguindo de longe, ele não queria muita aproximação, ele não queria ser identificado como seguidor de Cristo. Ele passa 3 anos junto com os demais discípulos seguindo Cristo, e era o discípulo que estava mais perto. Jesus Cristo ia para o monte orar, quem ele chamava? Primeiro era Pedro, depois Tiago e João. Jesus Cristo entrava no barco, o primeiro barco que ele entrou foi de quem? Pedro. O primeiro que Jesus Cristo chama, Pedro, porque André ele seguiu Jesus quando Jesus Cristo esteve com João Batista. Pedro não, ele chama, é o primeiro que ele chama. E Pedro faz o quê? Larga as redes e vai seguir a Jesus Cristo. Passou 3 anos juntinho com Jesus Cristo. Eu não sei quantos anos você está aqui nesta igreja. Eu não sei quanto tempo tem que você faz parte desta igreja, que você faz parte do corpo de Cristo, seja aqui onde você estiver. Eu não sei quantos anos tem. Mas você tem seguido Jesus Cristo de perto ou de longe? Pedro, ele seguia de pertinho. Por 3 anos estava juntinho. Mas ao final, ali quando Jesus Cristo entra, Pedro fica longe. Começa a seguir longe, de longe, a Jesus Cristo. Ele estava perto do fogo, mas longe da cruz. Muitos se encontram dessa forma, perto do fogo. Que fogo é esse? Pode ser o fogo do juízo, pode ser o fogo da negação, como também pode ser o fogo do inferno. Perto do fogo, mas longe da cruz. Naquele momento Pedro estava nessa condição. O caminho da negação começa em você seguir Jesus Cristo de longe. Diz o verso 55: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Os que estavam ali no pátio, na casa do sacerdote, foram todos convocados para o julgamento de Jesus Cristo, e eles foram convocados com um propósito: testemunho falso para com a pessoa de Jesus Cristo, para de certa forma levar Jesus Cristo a um julgamento injusto. Eles estavam ali com esse propósito, os que estavam ali no pátio. Eles tinham o desejo ou a convocação de falar mentiras contra a pessoa de Jesus Cristo. E aí Pedro vai lá e se assenta entre eles, ou tomou lugar entre eles. Infelizmente, irmãos, quando entramos no caminho da negação, nós nos afastamos de Cristo, dos irmãos da igreja, deixamos de estar junto da comunhão com os santos e começamos a nos assentar em lugares estranhos, com ímpios. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O segundo ponto da negação de Jesus Cristo na sua vida e na minha também é quando eu deixo de seguir Jesus Cristo de perto e começo a andar com pecadores, me assentar com eles, estar onde eles estão, e eles estavam perto do fogo. E ele foi para lá. E tem muito crente, infelizmente, que está caminhando por este caminho da negação, ou indo por este caminho da negação, e se assentando
com pecadores. Aí lá com pecadores começam as conversas estranhas, muitas vezes blasfemas em relação às coisas de Deus. Começam as palavras torpes. Lá começam as piadas e chacotas a respeito do Evangelho e de Jesus Cristo. Lá começam as bebedeiras. Lá começam os pecados, aquelas cobiças que dão lugar a pecados carnais. Lá começa tudo, na roda dos escarnecedores. Lá começa tudo. Você pode observar os homens assentados à roda de uma mesa de bar. O que é que acontece lá? Estão prontos lá para pecar. Quando nos assentamos junto de pessoas que são ímpias e que estão ali muitas vezes bebendo, se divertindo, as conversas serão ímpias e os propósitos serão ímpios. O assentar-se no meio ou na roda dos escarnecedores indica que você está indo para um caminho da negação de Jesus Cristo e está perto do fogo do inferno. Eu não estou falando que você vai para o inferno, mas está dando lugar ao diabo na atuação, na sua conduta aqui neste mundo. Pedro, naquele instante, ele teve essa atitude. E quando caminhamos por esses caminhos aqui destinados que Pedro trilhou, a tendência é realmente se afastar de Jesus Cristo, negar Jesus Cristo e por condição realmente de choro amargo. Você lembra essa expressão, choro amargo, onde é que está? Jesus Cristo, quando falava sobre o inferno, ele fala que lá haverá choro e ranger de dentes. É a mesma expressão referente a choro amargo. É a mesma expressão. Choro e ranger de dentes. Pedro estava caminhando por esta trilha. Primeiro ponto do caminho da negação é seguir Jesus de longe. O segundo é tomar lugar entre os pecadores. Deixou de conviver com o povo de Deus e começa a conviver com pecadores. E o resultado disso, verso 57, mas Pedro negava, dizendo, quando a mulher o abordou: mulher, não o conheço. Não o conheço. Terceiro ponto: não conheço Jesus. Aí começa a negar que é crente. As pessoas perguntam: você é crente? Não, eu não sou, não, eu estou desviado. Não, eu não sou, eu não gosto, não, eu estou meio afastado da igreja. Começa a negar Jesus Cristo. Aí culmina no final. A negação começa a ser evidente. A partir dali, Pedro não para de negar. A mulher pergunta, ele fala: olha, eu não conheço. Aí ele já não conhecia mais o Senhor Jesus Cristo. Não conheço. Pouco depois, diz o texto bíblico, outro vai e pergunta para ele, eu falo: olha, tu também é dos tais. Pedro, porém, protestava, irmãos. Isso é, ele estava rebatendo firmemente o que aquele homem falou. Ele fala: homem, eu não sou crente, eu não sigo Jesus. Homem, eu não sou. A partir daí é só ladeira abaixo. E é assim também na jornada cristã, não é diferente. Não é diferente, você pode observar, o caminho é sempre o mesmo. Começa a se afastar da igreja, começa a se afastar das coisas de Deus, começa a se afastar da liderança, dos irmãos, e quando pensa que não, começa a se aproximar dos ímpios, e começa a comunhão e a viver ali com a impiedade, e quando pensa que não, começa a negar a fé. Não
Não, eu não sou crente, não, eu estou desviado, não, eu não conheço Jesus. Não, minha esposa vai, mas eu não vou não. Começa a negar Jesus Cristo. E ao final, no verso 60, depois do homem afirmar que ele, não, você estava com ele, você é Galileu. Ele nega a sua identidade de Galileu e nega ainda mais, verso 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreende disso. Homem, não compreende disso. Isso é, homem, eu não sou nem Galileu e nem sou crente. Nega tudo naquele momento. Cadê a coragem daquele que arrancou a espada e cortou a orelha daquele servo? Cadê a coragem daquele homem para dizer que estava com Jesus e era servo de Jesus Cristo? Isso é, irmãos, muitas vezes quando entramos no caminho da negação, nós perdemos até a coragem de assumir nossa identidade como cristão, como servo de Deus. Perdemos a coragem de dizer: não, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sirvo ao Deus vivo. Não, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja Assembleia. Não, eu congrego lá, eu faço parte desse grupo. Começa a perder a coragem de assumir a sua identidade como servo de Deus. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Jesus Cristo, Ele sempre está de olho em nós. Jesus Cristo sabe onde você anda, com quem você está. Jesus Cristo sabe o que você está fazendo. Ele sempre está olhando por nós, onde quer que estejamos. Não importa onde você está, Jesus Cristo está te vendo. Agora, nesse exato momento, Jesus Cristo está aqui e está olhando para cada um de nós. Está olhando para cada um de nós. Naquele momento, quando ele fixou os olhos em Pedro, é como se ele estivesse chamando a atenção de Pedro. O olhar de Jesus Cristo é um olhar de amor, mas também é um olhar de atenção. Rapaz, o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Jesus Cristo está olhando para aqueles que estão entrando no caminho da negação e está falando: rapaz, o que você está fazendo da sua vida? Irmã, o que você está fazendo da sua vida? Irmão, o que você está fazendo da sua vida? Naquele momento Pedro sentiu isso. E o olhar de Jesus Cristo também é para nos despertar, acender algo que está lá dentro que talvez você já esqueceu, acender algo que está lá dentro que muitas vezes a gente vai passando desapercebido. Você sabe o que é? Olha o que diz o texto: e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Irmãos, no caminho da negação, além de seguir Jesus Cristo de longe, além de tomar lugar entre os pecadores, além de negar Jesus Cristo, esquece da palavra de Deus. Isso é, o que Jesus Cristo falou já não tem mais tanta importância. Começa a se esquecer das coisas de Deus, dos ensinos que recebeu de Jesus Cristo. Pedro havia esquecido. E aí, quando Jesus Cristo olha para ele, ele lembra da palavra do Senhor. Esse é o princípio para sair do caminho da negação. Lembre-se da palavra do Senhor. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, lembrou da advertência de Jesus Cristo: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Isso estava se cumprindo na vida de Pedro, aquilo que Jesus Cristo havia dito.
É só você lembrar da palavra do Senhor, você vai identificar se você está no caminho da negação ou não. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se do que você aprendeu ao longo da sua jornada. Pedro foi 3 anos convivendo com Jesus Cristo. Talvez você tenha 30 que convive com Cristo. Talvez tenha 10, talvez tenha 20, talvez tenha 1, talvez tenha 3 vezes. Mas lembre-se da palavra do Senhor. Naquele momento, o Senhor colocou em Pedro o desejo de lembrar. Quando Jesus Cristo olhou, fixou os olhos em Pedro, colocou nele o desejo de lembrar da palavra de Deus. Despertou nele e ele lembrou-se da palavra de Jesus Cristo. Esse é o caminho para a restauração. Lembre-se da Bíblia, lembre-se do que está escrito nas Sagradas Escrituras, lembre-se da palavra do Senhor, para que haja restauração na vida e você possa sair desse caminho da negação e retomar a comunhão com o Senhor. Naquele momento, tocou em Pedro profundamente, não um remorso, mas um arrependimento. Um arrependimento de estar vivendo naquele caminho da negação, naquele instante. E diz o texto bíblico no verso 62: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. No seu coração estava a amargura. Estava a amargura. E aquele choro amargo trouxe ele a conversão genuína de que ele precisava retomar a identidade dele como servo de Deus, como discípulo de Jesus, deixar de seguir de longe e estar perto, deixar de tomar lugar entre os ímpios e tomar lugar entre os santos, deixar de negar Jesus Cristo e assumir a sua identidade como servo de Deus e colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. E aí nos arremete ao texto de João 20, quando ali Jesus Cristo vai entrar no coração de Pedro. Quando Jesus Cristo vai entrar, mostrando para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E ali Pedro foi tratado, foi restaurado, tornou-se o discípulo que ele precisava ser. Tu amas Jesus Cristo? Tu amas Jesus Cristo? Ou está vivendo no caminho da negação? Pedro, ele se arrependeu e foi tratado. E nós, como é que está a nossa jornada neste mundo? Nós somos escolhidos, irmãos, para estar ao lado do Senhor, para ser discípulos do Senhor. Nós fomos resgatados e regenerados para estar perto de Jesus Cristo, para segui-lo até a cruz, como João fez, para estar aos pés da cruz, como diz o hino que nós cantamos. Se temos nos distanciado, nos assentado junto ao fogo, negado Jesus Cristo, se temos estado na presença de homens ímpios, precisamos sair desse caminho da negação e assumirmos o nosso compromisso ao lado do Senhor, porque ali é o seu e o meu verdadeiro lugar. É esse o verdadeiro lugar daquele discípulo resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nesta noite, pense sobre isso e saia do caminho da negação. E faça como Pedro. Chore amargamente de arrependimento e retome sua fé e comunhão com Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Vamos.